Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 18/8, nós vamos meditar de Isaías, do capítulo 52 ao capítulo 54. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 52 fala do livramento de Israel. Ele começa dizendo assim: desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força. Põe as suas lindas roupas, ó cidade santa de Jerusalém, pois o incircunciso e os impuros não entrarão mais por seus portões. Levante-se do pó, Jerusalém, sente-se no lugar de honra, tire de seu pescoço as correntes da escravidão. Ó cativa Sião, pois assim diz o Senhor: quando eu vendi ao exílio, não recebi pagamento algum, agora a resgatarei sem ter que pagar por você. Assim diz o Senhor soberano: há muito tempo meu povo escolheu morar no Egito. Agora a Síria os oprime sem nenhuma razão. O que é isso? Pergunta o Senhor. Porque meu povo foi escravizado novamente? Aqueles que os dominam gritam de alegria. Meu nome é blasfemado o dia inteiro, mas eu revelarei meu nome ao meu povo. E ele, por fim, reconhecerão que eu sou quem fala com eles. Como os belos sobre os montes, os pés do mensageiro que traz as boas novas de paz e salvação. O que Deus de Israel reine. Os vigias gritam e cantam de alegria, pois com os próprios olhos veem o Senhor voltar a Sião. As ruínas de Jerusalém gritam de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo. Pois o Senhor, ele resgatou Jerusalém. O Senhor mostrou o seu santo poder. Diante dos olhos de todas as nações, todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Saiam, saiam, deixa para trás o cativeiro e não toque no que é impuro. Saiam daí, purifiquem-se, vocês que levam de volta os objetos sagrados do Senhor. Não partirão às pressas, como quem foge para salvar a vida, pois o Senhor irá à sua frente. Sim, o Deus de Israel os protegerá na retaguarda. Vejam, meu servo terá êxito, será muito exaltado. Muitos, porém, ficam espantados quando o viram. Com o rosto estava desfigurado, que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Ele causará assombro em muitas nações, reis ficarão mudos diante dele, pois verão aquilo que ninguém lhes havia falado, entenderão aquilo que nunca tinha ouvido. Capítulo 53, ele continua: quem creu na sua mensagem? Aqui está falando do Messias. Meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que lhe atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e o desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Em outra versão, fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia. Outras versões falam transgressão. E esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desfiamos como ovelha e deixamos o caminho de Deus.
para seguir os nossos próprios caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Condenado injustamente, ele foi levado embora. Ninguém se importou de que ele morreu sem deixar descendentes, que sua vida ser cortado ao meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do seu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado num túmulo de um homem rico, José de Arimateia. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo por causa e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. O que esse texto está falando? Que Jesus morreu e não deixou filhos físicos, mas ele morreu para que eu e você nos tornássemos filhos de Deus. Olha que coisa grandiosa, não é? Diz o texto que o plano teria vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resulta de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si o pecado deles. Eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado como rebeldes e levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Capítulo 54, é o nosso último de hoje, diz assim: Cante, ó mulher sem filhos, você que nunca deu à luz. Cante alegremente em voz alta, ó Jerusalém, você que nunca esteve em trabalho de parto. Pois a abandonada agora tem mais filhos do que a mulher que vive com o marido, diz o Senhor. Amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo, aumente sua casa e não economize nisso. Olha só o que ele diz: pois logo você transbordará para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão cidades arruinadas. Não se assuste, vocês não terão vergonha, não serão envergonhados. Não tenha medo, você não sofrerá humilhação. Não se lembrará mais da vergonha da sua juventude, nem da tristeza da sua viuvez, pois o seu marido será aquele que a fez. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele é o seu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra, pois o Senhor chamou de volta o seu lamento. Você que era como uma jovem esposa abandonada, diz o seu Deus, por um breve tempo eu a abandonei. Com grande compaixão a recebi de volta. Num ímpeto de fúria, escondi o rosto de você por um momento, mas com amor eterno terei compaixão de você, diz o Senhor, o Redentor. Assim como jurei no tempo de Noé que nunca mais cobriria a terra com dilúvio, agora juro que nunca mais ficarei irado com você, nem a castigarei. Pois ainda que os montes se movam e colinas desapareçam, meu amor por você permanecerá. A aliança de minha bênção jamais será quebrada, diz o Senhor que tem compaixão de você. Ó cidade açoitada por tempestade, aflita e desolada, eu a construirei com pedras preciosas e edificarei seus alicerces com safira. Farei torres de rubi cintilante, ensinarei seus filhos e eles terão grande paz. Você estará segura sobre um governo justo e imparcial, e seus inimigos manterão afastado e viverá em paz, e nenhum terror se aproximará,
de alguma nação vier lutar contra você, não será, porque eu a enviei, todos os atacaram, serão derrotados. Eu criei o ferreiro, quem abana a brasa do fogo e produz armas de destruição. Criei exércitos que destroem, e naquele dia, porém, nenhuma arma voltada contra você prevalecerá. Você calará toda voz que se levanta para acusá-la, e assim que o Senhor agirá em favor dos seus servos, eu lhe farei justiça, eu, o Senhor, o falei. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti a nossa confiança, o nosso coração. Pode ser tempos fáceis ou tempos difíceis. Sabemos que em Ti temos a segurança necessária para prosseguir. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e tudo o que somos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.